Sabe qual é a moeda mais valiosa no mundo dos negócios? Não é o dólar, não é o real, é a confiança. E para garantir que essa confiança seja sólida, especialmente em trabalhos de asseguração, existem regras bem rigorosas. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na norma brasileira NBC-PO 900, que é basicamente um manual sobre a independência profissional. Bom, e qual vai ser o nosso caminho? A gente começa entendendo o que é essa tal de confiança, depois vamos seguir o rastro do dinheiro para ver onde moram os perigos, daí partimos para os relacionamentos pessoais e profissionais e, claro, vamos entender o que acontece quando alguém pisa na bola e quebra essa independência. Vamos lá! Então, para começar, vamos direto na fundação de tudo, a confiança. A norma tem uma visão bem específica sobre independência, e ela tem uma natureza dupla que é fundamental a gente entender. O que significa, na prática, ser independente? Tanto na cabeça quanto na aparência. Primeiro, um ponto importante. Essa norma não serve para qualquer trabalho. Não estamos falando aqui daquela auditoria ou revisão de balanço tradicional. Pense em situações mais específicas, tipo uma empresa que precisa de um profissional para validar seus indicadores de sustentabilidade, ou para confirmar que ela está seguindo uma lei nova. É exatamente para esses trabalhos, os chamados de asseguração, que a NBC-PO 900 existe. E aqui está o pulo do gato. A independência tem duas faces, e as duas são igualmente importantes. Não basta ser independente no seu pensamento, na sua cabeça. É preciso também parecer independente para quem olha de fora. É essa combinação entre o que se pensa e o que se demonstra que é a base de toda essa norma. Se o objetivo é a confiança, o dinheiro muitas vezes é o caminho mais curto para abalar essa confiança, né? Então agora a gente entra na área mais sensível, onde a independência é testada o tempo todo. As relações financeiras. Como é que se garante que o dinheiro não vai falar mais alto? A norma é bem direta aqui. Ela lista vários sinais de alerta. Por exemplo, depender demais do dinheiro de um só cliente. Isso já acende uma luz amarela. Ou ter ações da empresa cliente, claro. Mas tem coisas mais sutis, como o jeito de cobrar. O profissional não pode receber um valor que dependa do resultado do trabalho dele, sabe? Porque isso, obviamente, cria um interesse direto no resultado. Cada regrinha dessas serve para fechar uma porta para possíveis influências. E aí vem uma pergunta super prática, do dia a dia. Chega o fim de ano, o cliente manda um presente. Pode aceitar ou não pode? A resposta da norma é depende. A palavra-chave é trivial e inconsequente. Ou seja, uma caneta, uma agenda, tudo bem. Agora uma viagem, um relógio caro, aí a história é outra. A questão é sempre a mesma. Esse presente pode ser visto como uma forma de influenciar o trabalho? Se a resposta for sim, nem pensar. Olha só como a norma vai no detalhe. Vamos pegar o caso de empréstimos. Se o cliente é um banco, a lógica é uma. Pegar o empréstimo lá, dentro das condições normais de mercado, geralmente não tem problema. Afinal, esse é o negócio deles. Agora, se o cliente não é um banco, a coisa muda completamente. A regra aperta. Um empréstimo só seria permitido se o valor fosse insignificante, irrisório mesmo para as duas partes. O contexto aqui é tudo. Ok, já falamos de dinheiro, agora vamos falar de gente. Como é que os laços pessoais e de negócios entram nessa história e como eles são tratados para não colocar tudo a perder? A norma faz uma separação bem clara aqui. Se um familiar imediato, tipo cônjuge ou filho, está num cargo de chefia no cliente, aí não pode, é proibido. Agora, se for um familiar próximo, como um irmão ou os pais, a norma diz que isso cria uma ameaça, e essa ameaça precisa ser analisada. Ou seja, quanto mais perto o parente, mais dura a regra. E o legal é que a norma não só proíbe, ela dá um passo a passo do que fazer. Se existe um relacionamento próximo, primeiro, consulta a firma. Segundo, a firma avalia o tamanho do risco. Terceiro, se o risco for grande, tem que tomar uma atitude. Pode ser tirar a pessoa da equipe, mudar as tarefas dela, o importante é ter um processo para lidar com a situação. E essa mesma lógica vale para relações de negócio. Imagina ter uma outra empresa em sociedade com o cliente. Isso só seria permitido se essa sociedade fosse tão pequena, tão insignificante, que não criasse nenhum tipo de dependência ou conflito para ninguém. Agora a gente chega numa das fronteiras mais importantes e às vezes mais difíceis de enxergar. A que separa o consultor do gestor. O profissional de asseguração está lá para avaliar, não para tomar as decisões. Vamos ver como a norma desenha essa linha no chão? Pensa no juiz de futebol. A função dele é apitar o jogo, certo? Ele não pode, em hipótese alguma, começar a dar instruções para o atacante de um dos times. A lógica é a mesma aqui. Essa é uma das regras mais claras da norma. É uma linha que simplesmente não pode ser cruzada. E para não deixar nenhuma dúvida,
A norma dá exemplos bem concretos. Se o profissional começa a contratar gente para o cliente, a autorizar pagamentos, a decidir estratégia da empresa, pronto. Ele cruzou a linha, virou gestor e aí a independência dele já era. A norma também fica de olho no famoso efeito porta giratória, sabe? Aquele profissional que vai da firma para o cliente e vice-versa. Existem regras para cada momento. Se a pessoa já foi diretor do cliente, não pode estar na equipe que vai avaliar aquele período. Se um sócio sai para virar executivo no cliente, tem que cortar todos os laços com a antiga firma. É uma forma de garantir que não haja conflitos de interesse, nem de um lado, nem de outro. Bom, o ideal é que nada disso aconteça, claro. Mas e se acontecer? E se, mesmo com todo o cuidado, a independência for quebrada? A norma também tem um plano de emergência, um protocolo para lidar com a crise. A resposta tem que ser rápida e organizada. Primeiro passo, cortar o mal pela raiz, eliminar o que causou o problema. Segundo, avaliar o tamanho do estrago e o impacto disso na objetividade do trabalho. E terceiro, decidir o que fazer. Será que dá para consertar e continuar? Tudo isso tem que ser discutido e comunicado para quem contratou o serviço. E olha que interessante, não são só as relações boas que geram ameaças. Uma briga, um processo na justiça entre a firma e o cliente, por exemplo, também acaba com a independência. Porque aí surgem outras ameaças, como a de intimidação e a relação de confiança e transparência, que é a base de tudo, simplesmente desmorona. No fim do dia, a grande mensagem é essa. Todas essas regras, todos esses detalhes, existem por um motivo maior: construir e proteger a confiança que as pessoas depositam no trabalho desse profissional. É essa confiança que dá valor a tudo. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? A norma dá um APA, as regras do jogo. Mas a independência de verdade, aquela que vale, é construída no dia a dia. Tem a ver com a cultura da empresa, com a ética de cada um, e o grande desafio é esse: como pegar todo esse manual e transformar em confiança de verdade, na prática.